Olá! Já parou para pensar quando é que um crime realmente acaba aos olhos da lei? Pois é, hoje a gente vai desvendar uma decisão importantíssima do STJ sobre falsidade ideológica que responde exatamente a essa pergunta. Vamos analisar um caso que define o momento exato em que o relógio da prescrição começa a contar. Fica aqui que o tema é fundamental. E ó, antes de a gente mergulhar de cabeça nesse assunto, um pedido rápido. Se essas análises ajudam de alguma forma, não esquece de curtir, seguir e compartilhar. Esse apoio é o que faz a gente continuar produzindo esse conteúdo. Valeu mesmo! Então, para a gente entender direitinho a decisão do STJ, vamos usar um caso hipotético que ilustra o problema perfeitamente. É a história de uma empresa, um sócio laranja e, claro, um contrato social com uma informação falsa. A linha do tempo parece simples, mas olha só as implicações. Tudo começa em 2010. Um sócio laranja entra no contrato social só para esconder o verdadeiro dono. Passam-se 9 anos. Em 2019, o contrato é alterado por outro motivo, mas o nome do laranja continua lá, quietinho. Aí, em 2020, o verdadeiro sócio é condenado e a defesa joga a cartada final. O crime já prescreveu. E aqui está a pergunta de R$ 1 milhão que move toda a nossa análise de hoje. Será que um crime que foi cometido, que se concretizou lá em 2010, ainda pode ser punido tanto tempo depois, só porque os efeitos dele continuaram existindo? Foi exatamente isso que o STJ teve que decidir. Para a gente chegar na resposta, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender a natureza do crime que está no centro de tudo isso, a falsidade ideológica. O artigo 299 do nosso Código Penal é bem direto ao ponto. O crime acontece quando alguém coloca ou deixa de colocar uma informação falsa num documento. Não importa se é público ou particular. Mas atenção, não é só mentir no papel. Para ser crime, tem que ter uma intenção bem específica por trás. Então vamos quebrar isso em três partes para ficar fácil. Primeiro, tem a ação, ou a pessoa insere uma mentira ou ela omite uma verdade. Segundo, o objeto, essa declaração falsa vai parar num documento. E terceiro, e mais importante, a intenção. A pessoa tem que fazer isso com o objetivo de prejudicar um direito, criar uma obrigação para alguém ou alterar uma verdade que tenha relevância jurídica. E aqui tem os pontos cruciais sobre esse crime. Primeiro, ele exige dolo específico, ou seja, a intenção clara de fazer aquilo. Não existe falsidade ideológica sem querer. E o ponto mais importante para o nosso caso, é um crime formal. Isso significa que ele se completa, ele se consuma no exato momento da ação, mesmo que nenhum prejuízo de fato aconteça depois. Guarde essa informação. Ok, com o conceito do crime bem claro na cabeça, a gente volta para o nosso dilema. Quando é que o cronômetro da prescrição começou a correr? É exatamente nesse ponto que os argumentos da defesa e da acusação batem de frente. Olha só os dois lados. De um, a defesa diz: opa, o crime aconteceu e se consumou de uma vez só, lá em 2010, quando o nome do laranja foi inserido no contrato. Então, a prescrição começou a contar a partir daquele dia. Do outro lado, o Ministério Público argumenta: não, ao fazer uma nova alteração em 2019 e não corrigir aquela mentira, o agente cometeu o crime de novo. Ele reiterou a falsidade, então o prazo da prescrição zerou e começou a contar de novo em 2019. São duas visões totalmente opostas. Só uma pequena pausa aqui. Se essa análise está sendo útil, está clareando as ideias, considere compartilhar. Enviar para um colega, postar num grupo. Cada compartilhamento ajuda demais o nosso canal a crescer e a produzir mais conteúdo de qualidade. A gente agradece muito o apoio. E agora, o momento que todo mundo esperava. Com esses dois argumentos tão diferentes na mesa, para que lado o Superior Tribunal de Justiça pendeu? Qual foi a tese que prevaleceu? A grande questão é, o STJ comprou a ideia de que manter a falsidade lá em 2019 foi um crime novo que reiniciou todo o prazo de prescrição? A resposta foi um categórico e direto não. A tese do Ministério Público foi completamente rejeitada. E o motivo para isso está na própria natureza do crime de falsidade ideológica. A fundamentação do STJ não deixa margem para dúvida. Eles disseram que o prazo da prescrição começa a contar no momento em que o crime se consuma, e não quando seus efeitos continuam a acontecer. Em bom português, o fato de a informação falsa ter continuado no documento por anos não zera o cronômetro da prescrição. Para isso ficar cristalino na nossa mente, vamos aprofundar um pouco mais nessa diferença crucial que baseou toda a decisão. A diferença entre a consumação de um crime e os seus efeitos. A chave para entender tudo isso está aqui, nessa palavra:
A falsidade ideológica é classificada pela doutrina como um crime instantâneo, ou seja, ele acontece e se completa num único momento no tempo. Acabou. Olha que clara a diferença. A consumação foi o ato, o clique, o momento em que a informação falsa foi inserida no contrato, lá em 2010. Já os efeitos são as consequências, que duram no tempo, como, por exemplo, o nome falso permanecendo no documento até 2019 2020. A lei pune o ato instantâneo, e não a duração das suas consequências. Então, o ponto central é esse. O fato de a pessoa ter tido a chance de corrigir a informação falsa lá em 2019 e não ter feito nada, essa omissão não foi vista pelo STJ como um novo crime. Foi considerada apenas a continuação dos efeitos daquele crime original, que se consumou e se encerrou lá em 2010. Portanto, para o cálculo da prescrição nesse caso, a única data que importa, o marco zero de tudo, é 2010. Foi a partir daquele momento que o Estado tinha um prazo para exercer o seu direito de punir. E esse prazo se esgotou. E aí a gente chega na reflexão final. O que a gente tira de lição disso tudo? Olha, para quem atua na área jurídica ou para quem estuda para concursos, a lição é gigante. É fundamental saber diferenciar a natureza dos crimes. Entender que um crime instantâneo se consuma no ato e que seus efeitos, mesmo que durem anos, não reiniciam a prescrição, é um conhecimento que pode definir o resultado de um processo e que reforça a segurança jurídica de todo o sistema. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado esta análise até o final. Espero de verdade que tenha sido útil e esclarecedora. E para quem curtiu e quer mais análises como esta, é só seguir o Direito Cash lá no Spotify. Tem muito conteúdo por lá. E para fechar, não se esqueça, aquele like é muito, mas muito importante pra gente. Ajuda demais. E para mais conteúdo em vídeo, é só procurar por DireitoCast no YouTube ou no TikTok. Um grande abraço e até a próxima!